7105. Ah, mas a pessoa tá falando que tá com a câmera aberta. Mas vai vir toda hora, vai qualquer hora. É que nem... Vai vir toda hora. Você não ativou o telefone? Microfone. Deus eterno. Não fala. Não, é pessoal lá do outro distrito. Pensei que era a Bruna do. Bruno? Que Bruno? Lá poxa, Não sei de quem você lá tá falando. do terreno que tava. Tá bom, nem entendi o que você falou. A Bruna. Que Bruna? Aquela que foi no casa da Dona Dominga lá. Eu vi que é meio parecida, né? Que Bruna? Não sei. Bruna do Dado. Dado. Nada a ver com a Bruna. Não, tá aqui, é tudo. Pastor Geisler, o senhor está por aí? Estou aqui. Se o senhor quiser dar as boas-vindas para os irmãos, antes de eu soltar o hino. Uma boa noite a todos. Que bom que estamos juntos mais uma vez, aqui nesse culto de domingo. Hoje é o estudo 16 do Eventos Finais, sobre o fim do tempo da graça, um tema muito importante. Tá? Então nós vamos ter aqui um convidado especial que vai apresentar para nós o tema. Então, todos são bem-vindos, do Pilarzinho, também do Alto Maracanã. Eu acho que o pastor Marcelo está voltando de viagem de São Paulo hoje, não sei se ele está aqui, acho que não está, mas eu saúdo a todos vocês, amigos, irmãos, nessa noite. Então vamos cantar mais um hino e depois uma oração e vamos então ao tema da noite. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir um vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar um sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também engrandecer na poesia do nascer, na beleza natural, ver o tempo digital, nessa mãos consagradas para a causa em prol do amor, Mãos dedicadas
se unido e verão te mostrar que a sua luz é um fato bem real. Através dessa união, eu entendo a integração com Jesus e com você. Sagradas maracas em prova amor, desencantas em Cristo Senhor. Mãos dedicadas às feridas de Jesus, luz que na terra Acho que o senhor não tirou do mudo ainda, pastor. Muito bem. Então vamos fazer uma oração. E feche os seus olhos onde você está aí e vamos nos unir em oração. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez agradecemos por mais um dia, primeiro da semana, e por agora pararmos para ouvirmos a Tua palavra, a Tua mensagem, hoje sobre o tema da graça, que ainda está estendida a todos nós, mas que um dia terá um fim para todo ser humano. Então, um tema muito importante que nós possamos ouvi-lo atentamente, entendê-lo e tomar decisões cada vez mais para o teu lado. Abençoa aquele que vai trazer para nós a mensagem e a cada pessoa que aqui nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem pode apresentar para nós, Eduardo, o mensageiro? Acho que o Santiago que o convidou. Sam, por favor. Estava conseguindo ativar o som, consegui agora aqui. Boa noite, irmãos do Pilarzinho, Pinheiros, Vila Marta, Alto Maracanã. Tenho o prazer aí de apresentar um irmão muito benquisto pela minha família toda, né? E agora até lembrei de uma fala de um amigo meu, que ele fala assim que qualquer coisa que você quiser pedir para ele, pode pedir que ele dá um jeito de acontecer a coisa. E ele fala assim, eu não preciso saber fazer, eu preciso saber quem faz. Isso que ele fala. E claro, lógico que isso não se aplica aqui, né, à pregação do evangelho, né, o fato de eu conhecer pessoas que pregam o evangelho não me exime de fazer a minha parte. Mas eu sou privilegiado porque eu conheço pessoas aí que se deixam ser usadas por Cristo, né? Na outra vez que eu fui o responsável da semana, eu trouxe o Ricardo Oliveira, né, que é um amigo meu lá de Araucária, e hoje eu apresento a vocês o Elias Oliveira, que é o pai do Ricardo, né, um irmão bem quisto, né, como eu já disse, plantador aí de igrejas, né, irmão? Então eu lhes apresento o irmão Elias, seja bem-vindo e que Deus possa lhe usar mais uma vez. Ok, boa noite a todos. É um prazer estar com os irmãos, conhecendo aqui rostos novos que eu não conhecia, mas em Cristo estamos todos irmãos e provavelmente um dia a gente vai ver na eternidade e conhecer melhor cada um de vocês. Queridos, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tranquilinho? Estamos ouvindo sim, estamos ouvindo muito bem. Ok, deixa eu só desligar atrás de mim aqui um aparelho aqui para não fazer muito barulho aí. Como era quase na hora da janta, eu resolvi ficar aqui na cozinha mesmo, certo? Queridos, o tema de hoje, o Santiago passou para mim, fim do tempo da graça. É um tema que nós conhecemos um pouco, mas não sabemos quando será o fim do tempo da graça. É uma incógnita para todos nós. Mas a serva do Senhor, ela deixa alguns detalhes para nós. A palavra de Deus também deixa alguns detalhes, né? Algumas dicas de que já estamos próximos a esse tempo, o fim do tempo da graça, né? Então, a serva do Senhor, ela diz que ela não teve nenhuma luz com respeito exatamente o tempo do fim da graça.
mas que deveríamos nos estar preparados para que, quando os acontecimentos citados por ela e citados na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos mostra alguns detalhes que nos levam a esse fim do tempo da graça. E ela começa dizendo o seguinte, olha, que naquela época dela já se indagava sobre isso, sabe? Quando seria o tempo da graça? Mas ela disse, ó, que agora é tempo de nós trabalharmos enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Então, há uma preocupação nossa de quando é o fim. Mas nós deveríamos nos focar mais no trabalho, na pregação do Evangelho. Isso nos levaríamos uma certeza de quando será o fim. Daria a nós essa certeza de quando daria o fim. Mas hoje, o conselho da serva do Senhor é que nós deveríamos trabalhar. Trabalhar incessantemente para chegássemos a esse fim. Nós não estaria tanto preocupado com o fim, mas na obra que temos para fazer para isso. Mas ela descreve algumas coisas que nos chamam a atenção. Ela diz o seguinte, ó, a imposição de leis, né, lei dominical, que precede o fim do tempo da graça. Então, chegará um tempo na história onde se colocarão leis imposicionando uma crença sendo vista pelo Estado e a Igreja, uma união dessas duas forças, para que se imponha um regime, vamos dizer assim, político e religioso, né? E ela descreve aqui, diz que o que é a imagem da besta e como será ela formada. Então, existe muito comentário com respeito à imagem da besta e como ela será formada. Mas se não voltar um pouco passado, a gente pode ver isso com mais clareza. Quando a igreja primitiva, ela se propôs a pregar o evangelho e sair no mundo conhecido na época, isso impulsionou o quê? O mundo escuro se levantou contra a igreja. Sabe? Houve perseguição, houve morte de muita gente. Sabe? Os grandes estádios, né, que na época era arena, hoje nós chamamos de estádios, era o local onde se fazia grande concentração de pessoas para servir de espetáculo, principalmente aqueles que proclamavam o amor de Cristo. Então surgiu ali já o primeiro indício de como se formar uma imagem de besta, quando o Estado e a igreja se uniram, dando-se uma paz aparente. Mas essa união trouxe o quê? Uma escuridão. Uma escuridão no Evangelho. Né? Então, quando rompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando o quê? Ritos, costumes, pagão. Então, se formou o quê? Começou a se formar aqui uma imagem, né? Um poder antagônico à verdade. E a Ellen White descreve o seguinte, ó, ela disse, ó, e disso resultou o papado de uma igreja que dirigiu o poder do Estado, empregado para favorecer os seus próprios fins, especialmente punição aos hereges. Quem que eram os hereges? As pessoas que eram os verdadeiros cristãos, as pessoas que levavam Jesus. Então, a fim de formar o quê? O Estado aqui, o Estado da América, né? A Bíblia chama ele lá, no livro do Apocalipse, capítulo 13, diz assim que é uma besta semelhante ao cordeiro, com 2 cornos, 2 chifres, né? Nós conhecemos um pouco aí que esses dois representam os dois lados, o poder republicano e o democrata americano. Então, esse poder dará o quê? Poder à primeira besta. Qual era a primeira besta? Aquela lá das inquisições no começo. Através do quê? Através de leis. Né? Através de leis. Inconscientemente, muitas pessoas acharam isso até
bom, né? Uma religião única, um sistema governamental e religioso predominante no mundo todo, sabe? Mas para aqueles que conhecem a verdade, sabe que esse é um sinal da aproximação do fechamento da porta da graça. Eu vou mais longe, queridos. Há tempos atrás, eu trabalhava no Estado e tive que prestar um concurso. E uma das matérias que me coube foi ler a Constituição brasileira. E o que me chamou a atenção, veja interessante, né? No artigo 2º da nossa Constituição, o inciso, eu não me lembro que o inciso de cabeça é o 13º ou 14º, diz assim, olha, ele diz exatamente assim, ó, uma semana ininterrupta de 6 dias de trabalho e um dia de descanso, preferencialmente aos domingos. Você vê, isso está na nossa Constituição brasileira. Então, aquilo que aparentemente é uma coisa que vai acontecer lá longe, já existe vestígio em vários países do mundo. Então, basta quem? Naquele filme lá, A Grande Batalha, ele diz assim que os Estados Unidos, quando surge algo nos Estados Unidos, logo se esparrama para o mundo inteiro. Mas quando surge isso lá na América, o mundo inteiro já está preparado para isso, né? Então, aí se forma a imagem da besta, quando o poder político e religioso se unirem, impondo leis para que se cumpra uma religião formal baseada em lei. Então, esse é como se irá se formar a imagem da besta, um pouquinho antes da porta da graça. Então, a imagem da besta representa o quê? Forma de protestantismo apostatado que se desenvolverá quando a igreja protestante buscar auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Ok, né? Então, a gente vê no esboço aqui dessa primeira página o seguinte, ó, algumas características do papado se formam a imagem da besta. Quais algumas características? A gente pode observar. O profeta Daniel diz assim que viria um poder que mudaria o que? O tempo e a lei. Né? Lei e tempo. Lei de Deus, tempo, dia. Então, nós sabemos isso. Então, se a imagem da besta é formada por um poder político religioso, né? Se nós conhecemos qual é a marca de Deus, a imagem da besta é o oposto disso. Né? O selo de Deus, ou a marca de Deus, é o oposto à imagem da besta. Então, quando surgiu uma lei lá que se decreta o domingo como dia santificado no grande país da América, e se espalhará para o mundo inteiro, então está aí formado a imagem da besta, né? Então, o tempo da graça termina quando for concluído que o selamento. No livro do Apocalipse, no capítulo 17, diz assim que os 4 anjos segurando os 4 cantos da terra para que sejam selados os servos do Senhor, os filhos de Deus. Então, vejam, o selo de Deus vivo. Então, enquanto não acontecer o selo de Deus, não haverá esse decreto. O povo de Deus, quando estiver selado, quando vir todas as adversidades que virão, tiver o povo de Deus selado, nós estamos preparados para enfrentar a situação. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que vai acontecer e esquecemos de quem está no comando das coisas. Deus está no comando de todas as coisas, sabe? E Deus está dirigindo o seu povo de uma maneira tão simples, sabe? E poderosíssima, em pequenos detalhes. Eu chego a observar, queridos, que essas imposições que virão, elas não virão formando uma grande dificuldade para nós. Muito pelo contrário, as coisas vão vir de maneira muito favorável. Muito favorável. A estratégia do inimigo é sorrateira. As pessoas, muitos não vão perceber. Por que a serva do Senhor sempre exalta o estudo da palavra de Deus? Por quê? Porque se nós estudarmos a palavra de Deus, nós estaremos o quê? Sabendo exatamente o momento em que nós estamos na história e os acontecimentos ao nosso redor. Né? Muito bem, diz assim, ó, ela viu um anjo indo aceleradamente a um lado para o outro do céu, e o anjo com um tinteiro de escrivão ao lado
e voltou à terra informando a Jesus que sua obra estava o quê? Feita. Os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, e levantou a mão com grande voz e disse, ó, está feito. Então, veja bem, cessou a intercessão no céu. Após o selamento, cessa a intercessão. Ok, não temos mais um intercessor. Esse não temos, queridos, não significa que nós estamos sem a proteção divina. Muito pelo contrário. Estaremos com a proteção divina sempre. O Espírito de Deus nunca sairá do seu povo. Será retirado da terra, mas não do seu povo. O que acontece, queridos? Se a gente for lembrar um pouco a história do passado aí, quando os nossos irmãos passaram na Idade Média, enfrentaram fogueira sorrindo e cantando, a gente fica observando, sabe? Onde é que estava o Espírito Santo nessas horas? Onde é que estava o poder de Deus nessas horas? Exatamente nesses homens. Sabe por quê? Eram selados por Deus. Não tinham mais medo do perigo nem da morte, como às vezes nós enfrentamos hoje. Hoje, um pequeno vírus encurralou a multidão de pessoas. Mas quando recebemos, querido, o selamento de Deus, olha, haverá o quê? Vai haver epidemias, vai haver fome, vai haver desastre natural, tudo isso vai acontecer. Mas nós não temos o quê? Essa pressão que ainda temos hoje. Essa preocupação que temos hoje. Sabe? Então, um anjo que voltou da terra anunciou que a sua obra estava feita e o mundo foi submetido ao teste final. E todos que mostravam fiéis aos preceitos divinos receberam o quê? O selo de Deus. Então, qual é a condição para nós recebermos o selo de Deus? Estar preparado para o tempo do fim. Olha a condição. Fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade às suas doutrinas. É isso que nos vai dar o quê? A garantia do selo de Deus. Ser fiéis a Deus, né? E diz assim, o tempo da graça terminará repentinamente e inesperadamente. É algo que vai ser muito, muito rápido. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentinamente e inesperadamente. Numa ocasião em que menos esperamos. Por que a Bíblia diz assim, vigiar e orar? Não tem lá a data marcada lá exatamente. Como está lá no livro de Mateus, né, capítulo 25 de Mateus, verso 36, diz assim, o dia e a hora ninguém sabe da volta de Jesus. E nem do fechamento da porta da graça. Por isso devemos estar vigiando sempre, sabe? Estar atento. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu, a saber que Deus nos aceita. Quando encerrar a obra do juízo investigativo, ou a investigação, o destino de todos terá sido decidido. Um para a vida, um para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Então, um pouquinho antes de Jesus voltar, é que termina haja o fechamento da porta da graça. Então, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas devemos estar preparados hoje. Hoje é o dia de nós estar preparados, sabe? Para que se a porta da graça fecha, nós seremos parte daqueles que foram selados com o selo de Cristo. E se por um acaso, queridos, nós cairmos por terra antes que Jesus venha, nós podemos ter a certeza, como Paulo tinha. Combati a carreira e terminei a fé. É assim que temos que estar com o nosso coração preparado. Então, antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus encerrou ali, excluiu os ímpios, mas durante 7 dias. Durante 7 dias, não caiu a chuva. A chuva não caiu.
muitos poderiam ter até aceitado o convite de Noé para entrar na arca. Mas depois que o anjo veio por fora e fechou a porta da arca, já não tinha mais salvação para aqueles que estavam fora da arca. Ninguém sabia, nem Noé sabia que o anjo ia fechar a arca por lá de fora 7 dias depois. Mas o mundo viu o anjo do Senhor vir fechar a arca e todos pereceram, porque não receberam o que? O aviso de Noé. E assim, hoje Deus quer que nós sejamos como Noé, o Noé de hoje, preparando um povo para que esteja na arca, para quando a porta da graça se fechar, nós estejamos do lado de dentro da arca, né? Silenciosamente despercebido como ladrão, à meia-noite virá a hora decisiva que terminará o destino de cada pessoa, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao culpado. Então, quando Paulo descreve em Tessalonicenses vigiai, orai sem cessar, vigiai, isso é sério, irmão. É sério. Muitos acontecimentos na história a gente não consegue, não temos a capacidade teológica para discernir certas coisas, mas Deus fala conosco, sabia? Deus fala com seus filhos. Quando o livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, diz assim, que Deus não fará nada em segredo sem primeiro revelar os seus servos, os profetas, Deus está falando conosco. Deus tem revelado para nós algo nesses últimos dias interessante, irmãos. Eu vejo muita gente falar que haverá, que da agora para frente a coisa só vai piorar. Eu, às vezes, querido, como nós estamos num grupo fechado, eu posso falar o que eu penso. E também está aberto o microfone, precisa até questionar. Mas, queridos, eu acredito que nós não vamos passar por um tempo difícil agora. O que eu sinto ultimamente, não é importante o que eu sinto, mas o que eu quero expressar para os irmãos, o meu pensamento, minha linha de pensamento, é de que nós veremos um tempo agora muito bom na história. Um tempo muito bom. Se a gente for observar o jeito que a apostasia está se desenhando, é para viver um tempo bom. E a gente vai ver no contexto aqui que quando as coisas parecem que estiver tudo bem, virá o que? Repentina destruição. Então nós estamos vivendo um período na história, um período próximo ao fechamento da porta da graça. Próximo. Olha o seguinte, olha. Diz assim, olha. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra. Em seu estado mortal, estarão as pessoas a plantar, a construir, comendo, bebendo, todo conscientemente que a decisão final, irrevogável, foi promulgada ou pronunciada no santuário celestial, ou seja, esqueceram. A coisa está tão boa que parece que a pandemia parece que deu até uma melhorada. Deu até uma melhorada, se a gente for observar. E a tendência parece que é de melhorada agora para frente. Como os acontecimentos finais serão rápidos, dá para a gente entender o que a senhora do senhor está querendo dizer. Olha, quando as decisões irrevogáveis do santuário houver sido pronunciada, para sempre tiver sido fixados os destinos do mundo, os habitantes da terra não saberão. Por que eles não sabem? Porque estão vivendo bem? Estão tranquilos? E um detalhe que a gente passa desapercebido, sabe? Olha, o ceticismo, ou é chamado a ciência que tem, uma grande medida, minado a fé do mundo cristão e na Bíblia, erros de fábulas são bem aceitos para que eles possam seguir o caminho da descondescendência pessoal e não ficar alarmado, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. E diz, o dia de amanhã será como este, e ainda maior ou mais famoso, ou melhor.
E observe hoje, a mídia parece que está falando exatamente isso. Sabe? Não, nós estamos pregando um progresso, a coisa vai melhorar, e vai mesmo. Mas espiritualmente a coisa vai piorar. As pessoas estão ficando mais céticas, as pessoas que conheciam a palavra de Deus hoje não acreditam mais. Eu conversava com um moço que foi pastor muitos anos, e ele falou assim, eu não acredito mais em Deus. Para mim é uma lenda. Isso não existe. Você entendeu? Uma pessoa que ficou anos estudando a palavra do Senhor e agora na sua mente parece que bloqueou. Isso é uma pessoa que eu conheço. Agora existem muitos que nós não conhecemos, parece que estão vivendo exatamente isso. Então, quando será o fechamento da porta da graça? Talvez a resposta mais prática é essa sim, próximo, muito mais próximo. Então, a descrença, né? O dia do Senhor, o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Mas em meio à sua descrença, o iníquo prazer será ouvido a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando em todo o nosso mundo for buliçosas atividades, imersa e egoísta ambição, lucro, Jesus virá como um ladrão. Eu queria lembrar um detalhe. Tem um livro chamado Serviço Cristão, na página 253, 254, 252, 253. 252 é o último parágrafo. Diz assim que quando os discípulos entraram, o texto diz assim, que eles ficaram angustiados. Eles viram o tamanho do trabalho que tinha para ser feito e eles estão um pouquinho. Então, o que eles pediam? Diz que eles não pediam mais nada a Deus. Sabe o que eles pediam? Eles pediam só para os outros. Não pediam mais nada para eles. Sabe por que os discípulos faziam isso? Eles tinham plena convicção de que Jesus logo voltaria. E que todas as coisas do mundo seriam passageiras. Então, o interesse maior deles era pregar o Evangelho. Era pregar o Evangelho. Uma página depois diz assim, olha, que o Espírito de Deus queria os seus filhos clamassem por ele para que desse eles o poder para fazer essa obra. E que eles não fizessem no seu próprio esforço humano. Que Deus tinha à disposição tudo isso para ser feito. Deus tinha possibilidade de mão beijada para o seu povo. Então, queridos, eu fico pensando assim que hoje nós vemos um tempo de trabalhar para o mestre. Trabalhar para o mestre. Nós vivemos na época em que esses escritos foram há muitos anos atrás, mas parece que foi escrito para o ano 2020. É assim que eu vejo, quando o Santiago me chamou hoje para ver, eu tinha me dedicado um pouco mais no capítulo 17. E aí eu comecei a observar uma coisa, as coisas parecem que estão acontecendo para nós. Essa é a mensagem presente. Né? Pessoas estarão inteiramente absortas aos negócios. Quando Ló advertiu os membros da sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender a sua palavra, mas consideraram um fanático. E às vezes, querido, eu converso com minha mulher aqui e fico falando, puxa vida, será que o fanático que eu vejo hoje é aquele que acredita que ele está salvo e que todo está perdido? Mas o fanático de Cristo aqui, sabe, era aquele que falava com poder, mostrando os acontecimentos na história, que Deus tem um dia de juízo para todos. Tem um dia de juízo, né? Então, quando os pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes, pretensos, bons homens, exclamarem paz e segurança. Paz e segurança. Hoje também. E o que mais eu fico observando hoje, que mais se prega hoje não é segurança financeira, segurança da saúde. As religiões só pregam isso. Se você vir a Cristo, você vai. É isso que as religiões pregam, sabe?
E a gente tem que tomar cuidado de não pregar isso também. Falava com um amigo meu ontem, falei, meu irmão, a igreja não foi feita para curar ninguém, não foi feita para arrumar emprego para ninguém, não foi feita para arrumar casamento para ninguém. A igreja foi feita com um único objetivo, para salvar o homem do pecado. E às vezes nós vamos na igreja uma quarta-feira, a gente fala assim, ó, puxa, irmãos, olha, eu estou procurando um emprego. Irmão, não faça isso. Se dia uma jovem pregava na igreja, a jovem falou para mim assim, queria que eu orasse para mim. Eu falei, irmão, não vou orar. Não vou orar para você arrumar emprego. Você me desculpa, mas não vou orar. Agora, se você falar para mim o seguinte, olha, eu quero testemunhar de Jesus. Eu falei, escolhe a empresa. Eu vou orar para você, para que Deus coloque você lá para ser testemunha dele. E duvido, irmãos, se Deus não coloca lá. Desafios, irmãos. Deus vai colocar para ser testemunha, porque essa é a missão. Então, os eventos finais nos mostram, queridos, que nós temos que fazer o trabalho muito rápido, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade fora do normal. Virá repentina destruição. E é isso que o mundo está pregando. Vai na igreja, solucionar seu casamento. Vamos arrumar um trabalho para vocês. A campanha da prosperidade, semanas inteiras. Está dizendo aqui, querido, olha, quando os pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes, pretensos bons homens exclamarem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo, quanto os raciocínios das filosofias houverem banido o temor do juízo de Deus. Sabe quando passar a pandemia? Acabou. Tem muitos dizendo assim, puxa, é o juízo de Deus. Mas isso vai passar. Muitos vão ficar para trás. Muitos ficarão para trás. Ensinadores religiosos estiverem apontando o futuro para longas eras de paz e de prosperidade. O mundo estiver absorto em suas rotinas de negócio, prazeres, plantando, construindo, banqueteando, divertindo-se, rejeitando a advertência divina e zombando dos seus mensageiros. Então súbita destruição lhe sobrevirá e não escaparão. Querido, eu converso com um moço, tenho um contato com um rapaz, ele é pastor de uma religião, de uma igreja até tradicional aqui. A gente pegou amizade e começamos a falar um dia sobre a Bíblia, e ele me disse para mim assim, olha, meu irmão, ele me chama de varão. Varão, minha igreja é uma igreja boa, rapaz, mas não tem ensinamento. Não conheço nada da palavra de Deus, não conheço nada da Bíblia. Eu falei, você, qual que é a sua função lá? Ele me explicou para mim o que ele faz. Mas você tem que conhecer, tem que estudar a Bíblia. Eu falei assim, mas como é que a gente estuda se ninguém ensina para a gente? Mas como é que você é o líder da igreja? Aí então ofereci para ele o pouco conhecimento que Deus me deu, prometi para ele, falei, tudo que Deus me passou para mim, eu quero passar para você. E o moço ficou espantado. Falou, você acredita quantos anos estou na igreja e não sabia disso? Sabe, queridos, as pessoas estão vendo iludida. As pessoas estão vendo iludida. Esse mundo é de engano. Sabe? Esse mundo é de engano. Mas a mensagem, quando você fala que Jesus vai voltar um dia, sabe o que acontece? As pessoas sorriem porque eles não acreditam. Isso não se prega, a volta de Jesus. Não se prega que Jesus vai voltar. Isso é motivo de gozação. Sabe por que às vezes nós estamos meia dúzia de pessoas às vezes no culto? Porque nós cremos diferente dos outros. Nós cremos o que a Bíblia diz. E nós cremos na promessa de Jesus. Isso que nos motiva a ser diferente das pessoas. Mas temos a missão de fazer essa diferença na vida das pessoas. Venha quando vier o dia do Senhor, virá de improviso. E os ímpios correndo a vida de sua rotina invariável. Encontrando-se as pessoas absortas nos prazeres, nos negócios, nos comércios, na ambição de ganho. Estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso do mundo e se achando-se povo
embalado em uma falsa segurança. É isso que as pessoas têm. As pessoas estão hoje assegurando nos seus bens, no que ele possui nesse mundo, esquecendo o maior tesouro que é no céu. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Satanás deduz que terminou o tempo da graça. O tempo de angústia, Satanás instiga os ímpios a eles cercarem o povo de Deus para destruírem, mas eles não sabem que foi escrito perdão ao lado do nome no livro do céu. Quando Satanás instigar o seu povo para ir contra os filhos de Deus, ele não sabe que nós já estamos salvos. Coisa interessante, né? Ele não sabe. Assim como Satanás influenciou Esaú marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus. Quando Jacó foi encontrar com Esaú, é um dos textos que eu acho muito lindo, sabe? Eu nunca li esse texto sem chorar. Eu não vou chorar hoje porque eu não vou ler. Nunca li sem chorar. Porque Jacó teve um encontro com Deus. Jacó teve um encontro com Deus no momento mais difícil da vida dele. Não sabia que Deus sempre esteve ao seu lado. Nunca deixou desamparado. Mas naquele momento, quando ele soube que ia seu irmão encontrar com ele, o medo era tão grande, desesperador, até que ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Ali acabou o medo de Jacó. E sabe o que acontece, queridos? Nós precisamos ter essa coragem, sabe? Perder esse medo que Jacó tinha. Nós sabemos que Deus está do nosso lado. Está todo dia conosco. Tem acompanhado detalhes da vida de cada um de vocês. Coisinhas pequenininhas aos nossos olhos. E a gente passa a perceber que Deus tem um cuidado especial com cada um de nós. Mas a gente não consegue lembrar no momento da dificuldade. Foi isso que Jacó não lembrava. Então o Senhor tem uma luta com Jacó. Jacó teve uma luta com Deus. Até ter a paz que ele precisava ter. Aí ele estava disposto o quê? O meu viver agora é o anjo do Senhor. Morrer agora é lucro. Ele foi em encontro com seu irmão. E a Bíblia diz que ele olha para o olho do seu irmão e vê como olhos de Deus. Então, queridos, nós precisamos ter essa convicção conosco. Que nós não estamos a sós. Primeiro, não estamos a sós. Então ele vê que os santos anjos o estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos já foram decididos no santuário celestial. Então, quando chegar essa época na nossa vida, muitas vezes nós estaremos preocupados com algumas coisas, mas nosso caso já está decidido. A alegria de Deus brotará no coração do seu povo. Muitos, queridos, não é o contexto do assunto aqui, mas muitos serão presos, serão hostilizados, mas felizes. Eu li uma reportagem sobre o povo de Israel que me chamou a atenção, sabe? A nação de Israel. Quando o filho é escolhido para uma batalha, para servir o governo, é um país que sempre vive conflito, a família se regozija. Ficam felizes a família. Sabe por que eles ficam felizes? Porque o filho vai defender o que é a sua nação. Eles não têm medo. Eles brigam para ir um quer ir no lugar do outro. Sabe? Quando nós tivermos, querido, com o nosso coração preparado para o encontro com Deus, e se um dia a gente passar por uma dificuldade dessa, sabe como a gente vai fazer? A gente vai sorrindo. A gente vai alegre, vai cantando. Sabe por quê? Porque não estaremos mais a sós. Nós temos a certeza de quem está conosco. A Serva do Senhor já descreve que haverá um tempo de fome da palavra de Deus. Diz que as pessoas correrão de um lado para o outro buscando o quê? A palavra de Deus. Esse tempo, querido, é um pouquinho antes de Jesus voltar. Sabe por quê? Porque não teremos mais intercessor. Não teremos o Espírito Santo que intercede para que essas pessoas, o coração dessas pessoas. Então essas pessoas o quê? Não receberão o que nós temos hoje
temos recebido de graça. Diz assim, ó, os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus, preferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor em juízo andara no fim do tempo pela terra, as terríveis pragas começarão a cair, e então os que desprezam a palavra de Deus, os que tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar. Mar do norte até o oriente correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Lembra da história de Noé? Quando Noé colocou a sua família dentro da arca, o que aconteceu com as pessoas fora? Não foram, não voltaram, não queriam agora bater, gritar socorro para Noé? Mas já não tinha mais tempo. A porta estava fechada, queridos. Essa história se repetirá no final da história. Na ocasião em que o juízo de Deus estiver caído, sem misericórdia, qual invejável para os ímpios será a posição nossa. Imagina quando o mundo estiver sofrendo as suas tragédias, que muitos vão dizer assim, olha, isso aí são desastres naturais. Não sei o que as pessoas falam. Esse dia eu estava observando aqui, aconteceu em Santa Catarina, no inverno. Um tornado no inverno. Uma chuva avastadora, várias cidades destruídas no inverno. Isso é normal? Não é normal. Quando começam os tornados nos Estados Unidos da América? Você sabe quando começa os tornados lá? Não é no verão? Esse ano foi o contrário. Queridos, pragas com misericórdia. Mas vai chegar um dia que as pragas cairão sem misericórdia. Então, as fortalezas em que o Senhor escolhe todos os que têm amado e obedecido os seus mandamentos. Em tal tempo, as condições do justo será realmente invejável. Os que estiverem sofrendo por causa dos seus pecados. Eles vão olhar para nós e falar, puxa vida, esses que muitas vezes foram casos de chacota, de gozação, hoje eles estão privilegiados. E se sabe, a serva do Senhor diz assim, olha, no grande conflito, diz assim, que muitos, o que vai levar a uma grande perseguição por Deus, sabe o que é? Porque quando começar a cair determinadas pragas, a casa daqueles que têm a proteção divina não cairão sobre eles. Você já imaginou? Terá a proteção de Deus. Isso incitará mais ódio. Mais ódio. Mas é uma certeza que não estaremos a só. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, não estaremos a só. E diz assim, olha, o caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o joio, o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso que não tem. Então se cumprirá a palavra de Cristo, ó. Estando duas, uma moinha, no muito, será levado e outra deixada. Eu me faz lembrar do texto de Ezequiel, onde diz assim, olha, é que mesmo nos dias difíceis, quando Deus colocou seus juízos sobre o povo naquela época, ele disse assim, mesmo Noé, mesmo Jó e Daniel, mesmo se alguém tivesse ao lado dele, os filhos deles estivessem juntos, se não tivesse vivendo de acordo com os preceitos divinos, seriam penalizados. Então, a promessa de Deus, queridos, para nós, que nos prepare para o tempo. Que a gente possa viver hoje como se amanhã fosse o fechamento da porta da graça. Que a gente possa viver hoje como se fosse o último dia de graça. Que nós, ao olhar o pôr do sol de hoje, nós olhássemos e dizer assim, olha, estamos vendo o sol pela última vez. Mas na certeza de quando o sol do meio-dia, aliás, o sol da meia-noite raiar, eu estarei em pé com Cristo. Diz assim que os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho, na vida.
mas o Senhor lê o coração e ele discerne quem são os filhos obedientes que respeitam e amam os seus mandamentos. Quando Davi foi escolhido para ser rei de Israel, Deus mandou o profeta Samuel. Samuel chegou lá, olhou um, olhou outro e achou lá o Joabe, o moço forte. É esse? Não é esse. Ah, não é esse. E Deus disse, Senhor, Deus vê, não vê como vê o homem. Deus vê pelo coração. Então, queridos, o joio e o trigo estão juntos. Estamos juntos. O joio e o trigo estão juntos. Dentro da igreja. Dentro do povo de Deus. E sabe quem vai separar vai ser Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com um detalhezinho das coisas dentro da igreja. A gente não esquece que a igreja não é humana, a igreja é divina. E Deus, no momento certo, Deus vai separar. Né? Aí Deus quer que nós nos preparamos e que na separação nós ficamos do lado do trigo. Né? Diz assim, ó, solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Muito mais solene é viver. Todo pensamento, palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. Os que fizemos de nós, mesmo no tempo da graça, isso nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz solução do corpo, mas não efetua mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter. Não vai mudar o caráter nosso, a vinda de Jesus. O caráter de ninguém. Ela vai fixar nosso caráter para sempre. Então, o caráter daqueles que vão viver no céu tem que ser hoje. Segundo o dicionário, caráter, querido, é um conjunto de costumes. Se o meu costume aqui é falar com Deus, é andar com Deus, é estar antenado nas coisas de Deus, é isso que eu vou levar para o céu. É esse costume que eu vou levar para o céu. Outra oportunidade não convenceria os ímpios. Devemos aproveitar no máximo as nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça para que possamos nos preparar para o céu. Esta é a nossa única e derradeira oportunidade para formar caráteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos que obedecem os seus mandamentos. Essa obediência aqui, queridos, não é uma obediência cega. É uma obediência porque amamos aquele que nos amou primeiro, né? Segundo 1 João, capítulo 4, verso 19, ele nos amou primeiro. Ninguém de nós irá se perder. Pode ter certeza, pelo que nós fizemos de errado. Não. Nós podemos se perder porque nós rejeitamos, não aceitamos a oferta da graça que ele nos oferece hoje. E se nós aceitarmos essa graça que ele nos oferece hoje, você pode ter certeza que a porta da graça para nós nunca será fechada. Será aberta aqui e eternamente. A porta da graça só irá ser fechada para aqueles que desobedeceram a Deus. Para aqueles que amaram a Deus, obedeceram os seus mandamentos, a sua porta sempre estará aberta. Queridos, não buscamos transformação de caráter no tempo de graça que lhe foi concedido e Cristo não lhe dará oportunidade, aliás, Cristo não lhe dará oportunidade de passar outra vez pela mesma instituição. Ou seja, a nossa oportunidade é hoje. Hoje é a nossa oportunidade. Por isso a palavra de Deus é assim, se hoje ouvir a sua voz, para nós que conhecemos a palavra de Deus, é não questionai-vos, aceitai-vos. Os dias difíceis que às vezes nos preocupam, talvez serão os dias mais felizes ao nosso lado. Serão os dias mais felizes que nós temos. Sabe por quê? É ter a certeza que estamos sofrendo, passando por alguma dificuldade, porque amamos a Jesus Cristo. E talvez a gente vai se encontrar um dia e bater nas costas do outro assim, ó, vale a pena sofrer por Cristo. Valeu a pena. Quando chegarmos no céu, nós vamos dizer um para o outro, era muito mais fácil ser salvo do que se perder. Deus abençoe vocês, queridos.
e que nos dê confiança de que a porta da graça será fechada para muitos, mas para nós ela já continuará aberta por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão? O senhor pode nos despedir em oração? Obrigado pela mensagem, pela autoridade que Deus lhe deu aí para falar e apresentar a mensagem. Amém. Querido Pai que estás no céu, bendito é seu nome. Aqui está, Pai querido, a porção de seus filhos, ouvindo as mensagens que o Senhor deixou para que nós pudéssemos meditar nela. Queria pedir nessa noite, Pai querido, de maneira especial, sonda cada coração dos seus filhos que estão aqui, olhando um para os outros. E coloca no nosso coração, Pai querido, a certeza do seu perdão, a certeza da sua graça e a certeza, Pai querido, que na luta da vida não estaremos sozinhos. Os seus anjos estarão conosco e o Senhor será o nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe, dê a cada uma boa semana, na esperança de que no dia que Jesus voltar, nós nos encontraremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, uma boa semana para todos vocês de atividades. Até quarta-feira e no próximo domingo. Boa noite também para todos aí. Boa noite, irmão Elias. Muito obrigado, tá? Boa noite, meu querido. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aí. Boa semana. Segundo, já vai dormir também, certo?